Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 15. Vamos agora investigar as formas de propagação de calor. Até aqui, nós estudamos, né, os efeitos do calor quando um objeto ele recebe ou doa calor. Ele pode, então, variar a temperatura ou mudar a fase do objeto. Mas agora falta estudarmos como se dá a transferência de calor entre corpos ou substâncias, tá? Essa aula, então, eu vou dividir em duas partes, parte 1 e parte 2. Bom, uma aplicação interessante daqui é essa lâmpada de Dave aqui, né, que tem uma chama e uma tela metálica, que ela é usada em mineração, tá? Porque corria bastante o risco de liberação de gás metano nas rochas, tá? E aí, através desse esquema aqui, ele sabia se a chama apagasse, se estava tendo vazamento de gás, tá? E aí só não matava os mineiros, justamente esse efeito, né, de explosão e apagamento da chama, justamente pela tela metálica que absorvia o calor, tá bom? Então, é uma das aplicações, das inúmeras aplicações que nós temos aqui dos efeitos de propagação de calor. Bom, mas a propagação de calor, então, a transferência de calor entre corpos, ela pode acontecer de três formas: condução, convecção ou irradiação. Nessa aula de hoje, então, a gente vai falar da condução e convecção, e na próxima vamos falar de radiação. O que todas têm em comum é que elas, lógico, a gente viu a questão do calor, né, que é uma energia térmica em trânsito, mas ela sempre vai acontecer espontaneamente quando eu tiver corpos em diferentes temperaturas. Então, vai da temperatura maior para menor, tá bom? Então, veja que isso daí é espontâneo. Tem como fazer aí ao contrário, da menor para maior? Tem, mas aí a gente vai ver no próximo bimestre que precisa aí você colocar trabalho para um trabalho externo para realizar isso. Mas enfim, antes de entrar então nesses conteúdos de propagação de calor, precisamos colocar um parâmetro importante que é o fluxo de calor, chamar de φ, tá? Então vai ser a taxa de energia, né, de calor transportada no tempo. Então a unidade disso daqui pode ser tanto joules por segundo, ou é o famoso watt, que a gente viu em mecânica, tá? Ou ainda calorias por segundo, seguindo aqui a linha da área de termodinâmica, tá bom? Então vai ser sempre isso daqui. E aí, então, a definição formal, né, como seria assim, numa superfície aqui, numa área qualquer, quanto de calor está sendo passado, né, fluxo, a quantidade de calor que está atravessando uma área num período de tempo, tá certo? Bom, agora nós vamos então analisar o primeiro processo, que é a condução térmica. A condução térmica, ela ocorre em materiais, então ela precisa de um meio para se propagar. No vácuo, isso aqui não vai se propagar por meio de condução. Por quê? Porque eu preciso de átomos, tá? Então notem que o material, então, ele é feito de átomos, e a gente discutiu isso, mas a gente vai ver melhor no próximo bimestre, que a temperatura tem a ver com a agitação dos átomos. Então, o que acontece? Então, se eu tiver uma barra metálica e aquecer de um lado, os átomos daqui eles vão se agitar cada vez mais. Naturalmente, eles vão colidir com o átomo vizinhos, né? Então, vai passando essa vibração para toda a extensão do material. Ou seja, o calor que tem envolvido com a temperatura e a temperatura que está envolvida com a agitação atômica, então ela é se propagada ao longo do material, tá bom? Então, eu faço essa ressalva que a condução térmica precisa de um meio, não dá para fazer no vácuo, tá? Então, ela pode ocorrer tanto em sólidos, líquidos ou gasosos, porque são todos materiais que têm átomos, tá? Logicamente, no estado gasoso, ela se dá mais por outras formas de transferência de calor, por exemplo, a convecção. Mas, principalmente nos sólidos e um pouquinho nos líquidos, a condução térmica ocorre muito bem, tá? E aí o que acontece? É muito complicado você colocar uma definição, uma equação matemática para isso, tá? Porque geralmente são transferências caóticas, são semelhantes ao que a gente estudou em hidrodinâmica, hidrostática, com mecânica de fluidos, tá? Então lá a gente tinha um regime laminar do fluido, enfim. Então, muita coisa que veio dos fluidos entrou aqui em calor. Então, fazer uma matemática aqui é um pouco complicado. E esse francês aqui, famoso francês, o Fourier, ele fez uma equação, né? Mas ela é muito específica. É sempre quando eu tenho um regime estacionário de transferência de calor por condução, tá? Então aqui é só condução, essa equação é válida.
E regime estacionário, o que seria? Seria duas diferenças de temperatura, tá? Que se mantivessem uniformes, ou seja, que sejam fontes de calor uniforme, né? Que a chama não variasse a sua temperatura, enfim, e que o meio fosse homogêneo, que não tivesse mudança de densidade, alguma imperfeição. Então, se eu tirar todos esses limitantes, eu chego que a expressão do fluxo de calor ele vai depender da área. Quanto maior a área, mais fácil de passar o fluxo, né? A variação de temperatura entre dois pontos da barra aqui do material, dividido pela espessura. Então, quanto maior a espessura, menor é o fluxo de calor que atravessa ali essa área transversal. E vai depender de uma constante K, que é o coeficiente de condutibilidade térmica, tá? E aí eu chamo a atenção de que esse coeficiente só depende do material, tá? Então, como está demonstrado aqui embaixo, os metais geralmente são bons condutores de calor, então o K deles é um pouco acima, tá? Veja aí que do líquido, da água, ela é um pouco menor. Materiais isolantes térmicos, como a lã, o ar seco ali, tem valores muito baixos, tá? Então o K, ele depende do material, se ele vai ser bom ou mau condutor de calor, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é das unidades de medida. Eu acho que talvez seja um dos grandes gargalos aqui. Então, se você for trabalhar somente sistema internacional, né, isso aqui tem que estar em metros quadrados, espessura em metros, é uma dimensão só, temperatura em graus Celsius. E aí esse coeficiente de condutividade térmica, ele é dado em calorias por segundo, por metro, por grau Celsius, tá? Na verdade, no sistema internacional isso aqui ainda deveria estar em joules, tá? Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, essa unidade aqui, ela tem que conversar com todas as outras. Porque se essa daqui, por exemplo, tiver em milímetro ou centímetro, então você tem que usar dimensões de centímetros ou milímetros. Se tiver isso aqui em Kelvin, a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, notem que antes de você resolver a equação, tentem ver se as unidades de medida são conversando. As aplicações disso são variadas. Então, por exemplo, por que usamos caixas de isopor para manter ali um alimento ou uma bebida resfriada? Porque o isopor, ele é um mau condutor de calor por condução. Então ele tem um coeficiente K dele é baixo, então não vai passar muito calor do ambiente externo para interno, tá? Então não muda muito a temperatura. Por que as panelas são de ferro ou alumínio? Porque os metais são bons condutores de calor. Então o K dele é alto, então ele transfere calor por condução muito bem. E o ferro e alumínio especialmente, porque são metais baratos em comparação com o ouro, prata, por exemplo, tá bom? Iglu, por que que os esquimós lá fazem sua casa de gelo, tá? Eles fazem isso para se resguardar do frio, porque com a condutividade térmica do gelo é baixa, então o calor externo, a temperatura externa está abaixo de zero, mas lá no interior do iglu, ele conserva uma temperatura acima de zero, né, adequada aí para os esquimós, porque o coeficiente aí de condutibilidade térmica do gelo é baixo, tá? A mesma ideia das penas das aves e das roupas do deserto. Então, da lã, o coeficiente dela e das penas aqui é baixo, então protege, por exemplo, o passarinho de temperaturas muito baixas, tá? No frio, mantém ele aquecido e também, no caso do deserto, especialmente deserto, porque os dias são muito quentes, né? E a noite é muito fria, então é a mesma ideia. Então, essa mudança de temperatura, ela não faz com que haja muita transferência de calor para dentro da roupa do no deserto, tá bom? Então vejam que todos aí são exemplos de aplicações de condução térmica. E a convecção, ela ocorre basicamente em líquidos, tá? O gases também exprimem esse efeito de convecção. E assim, aqui também você precisa de um meio, então não vai ocorrer no vácuo, tá? E a ideia aqui da convecção é o seguinte: imagine que você tem um líquido, você está aquecendo ele com uma chama. Os átomos aqui de baixo, eles vão estar numa temperatura maior. E aí pensa comigo, uma temperatura maior, a gente viu, vai ter uma maior agitação, né, por conta da temperatura, e aí vai haver dilatação térmica. Com a dilatação térmica, a densidade vai ser menor, ou seja, a densidade do líquido aqui embaixo vai ser menor do que a densidade do líquido aqui em cima, que vai estar numa temperatura menor. E a gente viu lá com o empuxo que líquidos de maior densidade descem e menor densidade eles sobem. Então vai formar essas correntes de convecção, né, devido às diferenças de
densidade do líquido causadas pelas diferenças de temperatura, então faz com que o calor seja distribuído nesse fluxo térmico aqui, tá bom? Então, é isso que acontece, a transferência de calor por convecção. Isso daqui acontece rotineiramente, por exemplo, nos refrigeradores. Por que o refrigerador geralmente é colocado em cima e não embaixo? Porque aqui você vai ter a temperatura ali em cima, ela é menor da geladeira, então o ar ele vai descer, ele vai ficar mais pesado, né? Ele vai descer, vai fazer então uma convecção esfriando toda a geladeira. Então você economiza energia se o freezer estivesse embaixo. O aquecedor é a mesma ideia, o aquecedor geralmente fica no chão, porque ele vai aquecer o ar, é um dia frio, né? E aí vai circular o ar quente por convecção e vai transferir calor ao ambiente que ele está. E a mesma coisa de inversão térmica em cidades, enfim, tem bastante questões meteorológicas com isso, tá bom? E aí um caso bem interessante é o caso da praia. Notem isso se vocês forem para a praia novamente, algum dia, enfim. O que acontece? Na praia, o coeficiente de a condutibilidade da areia, ela é maior que a água. Ou seja, a areia ela vai tender a transferir calor mais fácil do que a água. Então, o ar aqui em contato com a areia, ele num dia de sol, ele vai aquecer mais do que a água, o ar acima do oceano. Então, vai formar uma corrente de convecção saindo da areia e descendo aqui para o mar, tá? Então, nós falamos que é uma brisa marítima, tá? Ou seja, durante o dia, na praia, o ar, o vento, né, vai vir de você, do mar até você, tá? À noite, acontece o contrário, porque a noite é fria, né? Então, a areia ela vai tender a absorver mais calor aqui do ar. Então, aqui vai ter uma temperatura menor do que a água do oceano, o ar acima do oceano, né? Então, o ar do oceano tende a subir, formando uma corrente de convecção aqui em sentido oposto. Então, à noite na praia, você sente a brisa terrestre indo em direção ao mar. Então, ela vai em direção ao mar. De dia, ao contrário, a brisa chega a você do mar, tá certo? É uma coisa bem interessante. Reparem a próxima vez que vocês forem na praia. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Então, eu tenho nas extremidades uma barra de cobre, ele tem 100 centímetros de comprimento, 5 metros quadrados de seção transversal. Eu tenho, então, em cada ponto, eu tenho um banho de vapor de água de pressão normal. Então, ele tem vapor de água a 100 graus Celsius. E do outro lado, eu tenho uma mistura de gelo fundente. Então, ele está a 0 graus. 100 graus Celsius de um lado, 0 graus Celsius do outro. Eu estou desprezando as perdas de calor que podem ocorrer na lateral da barra. Eu dou o coeficiente de condutibilidade térmica da barra, tá? Note aqui, então, precisamos ver se as unidades conversam, né? Então, isso aqui está em calorias. Isso daqui tem centímetros. Isso aqui, então, ó, notem que tanto o comprimento da barra quanto a área estão em centímetros, eu não preciso transformar em nada. E a temperatura está em graus Celsius. Então, primeiro eu quero saber o fluxo de calor na barra. Eu vou usar a equação de Fourier. Então, o casinho eu vou usar esse valor, a área é 5 e o comprimento é 100 centímetros. E aí, a temperatura de fusão e gelo, de ebulição e de fusão do gelo, né, 100 menos 0, encontra aí um fluxo de calor de 4,6 calorias por segundo. E aí, na letra B, ele quer saber a temperatura a 20 centímetros da barra na extremidade fria. O que muda aqui? Então, a temperatura de um ponto, né, é o gelo fundente, é o 0. O T2 eu quero descobrir. A espessura agora eu vou considerar só 20 centímetros, tá? Não é a barra inteira. Mas o fluxo de calor ele é homogêneo. Então, lembre-se que essa equação de Fourier a gente usa só para caso homogêneo. Então, o fluxo de calor é o mesmo. O que vai mudar agora, então, é a espessura e eu quero descobrir o T2. E aí eu descubro então que o T2, fazendo as contas, né, vai valer 20 graus Celsius. Então essa temperatura ela vai crescendo uniformemente ao longo da barra, tá bom? Um outro exemplo, eu tenho um recipiente de duas partes separadas por uma placa de zinco. E aqui está o coeficiente de condutibilidade do zinco. Note que está em centímetros, tá? Eu tenho então 10 milímetros de espessura dessa placa de zinco, 20 centímetros de altura e 40 centímetros de largura. Então, num lado eu tenho gelo a 0 graus e do outro água a 100 graus Celsius. E aí o que acontece? Eu tenho 80 calorias por grama o calor latente de fusão do gelo, quero saber quanto de gelo derrete em um minuto. E aí o que acontece? Primeiro vamos achar então o fluxo de calor.
E aí eu vou usar então a placa de zinco, né, a condutibilidade da placa de zinco. A área aqui, então, eu vou multiplicar a altura pela largura, tá? E notem que os dois estão em centímetros, então eu vou usar isso aqui já em centímetros, né? Que a condutibilidade está em centímetros, não preciso transformar para metros, tá? A diferença de temperatura dita, 100 e menos zero. A espessura está em milímetros, então lembre que eu tenho que colocar isso em centímetros. É por isso, então, 10 milímetros é igual a 1 centímetro, eu uso o valor 1. Fazendo as contas, eu vou achar, então, um fluxo de calor de 20 quilocalorias por segundo. E aí, para encontrar o valor da massa de gelo que derrete, eu primeiro preciso saber qual o calor transferido em 1 minuto. O calor transferido em 1 minuto, então, eu vou pela definição de fluxo, né? O calor pelo tempo. Eu vou achar, então, 1 minuto é 60 segundos, né? Eu vou achar, então, que o calor transferido, né, propagado, né, na placa de zinco é de cerca de 1,44 vezes 10 a sexta calorias, tá? Aí não tem segundos porque já é o calor, tá? E aí, como esse calor está sendo usado para fundir o gelo, eu vou usar o calor latente. E agora eu vou descobrir a massa que está derretendo a cada minuto, a cada essa transferência de calor. Fazendo as contas, eu vou achar então 18 quilos. É bastante, tá? Mas também essa diferença de temperatura é muito alta, tá certo? Então notem aí o cadeamento de ideias, né? Primeiro calculamos o fluxo, um fluxo homogêneo para a equação de Fourier, depois calculamos o calor e depois, através do calor latente, achamos o valor da massa, tá? E aí eu tenho outro exemplo, eu tenho uma barra de prata, né, de seção de 1 centímetros quadrados. Note aqui que centímetros quadrados é uma área, né, então não é um comprimento. Eu tenho 50 centímetros de comprimento. Uma de suas extremidades está em água fervente, então é 100 graus Celsius. E a outra está envolvida numa camisa térmica, a gente chama isso de camisa térmica, né, então é um, é uma camisa que passa água sobre ela e mantém o corpo ali, o objeto, envolto numa temperatura quase constante. Então ele está a 10 graus Celsius, essa água dessa camisa, né? E aí ele fala que o coeficiente de condutibilidade térmica da prata é de 1 calorias por centímetro por segundo grau Celsius. Eu quero saber, depois de 6 minutos, passam 200 gramas de água, né, pela camisa. Qual o aumento de temperatura dessa água dessa camisa? Tá certo? A ideia é a mesma. Então, vamos calcular primeiro o fluxo. Vou usar o casinho aqui da prata. A área já está em centímetros quadrados, né? Vou colocar 1. A diferença de temperatura agora é os 100 graus Celsius menos 10, porque a camisa de água, então, a camisa térmica aqui, ela deixa o outro lado em 10 graus Celsius. E vou usar o comprimento em centímetros aqui, 50 centímetros. Então, eu vou achar um fluxo de calor de 1,8 calorias por segundo. E aí, a partir do fluxo de calor, vou achar o calor que atravessa essa placa aí, é, esse material, nessa barra de prata, em 6 minutos. Então, só que eu preciso transformar em segundos, então eu vou usar 6 vezes 60. Eu vou chegar no valor de calor aí de 648 calorias. E aí, esse calor é usado para aumentar a temperatura da água, né? Então, é um calor específico ou sensível, então eu vou usar o Q macete. E a variação de temperatura que ele está pedindo, então, a massa de água é 200, o calor específico da água é 1, e o calor aqui que a gente calculou em 6 minutos. Então, eu vou achar aí uma variação de temperatura de aproximadamente 3 graus Celsius, tá certo? Bom, pessoal, então é isso, tá? Eu espero que tenham entendido bem essa aula. E aí eu deixei especialmente a aula que vem, a parte 2, para falar de irradiação térmica, tá? Porque aí ela tem implicações bem interessantes. Obrigado e até a próxima.